A paz do Senhor, meu irmão. Devido aos decretos governamentais, essa questão de Covid, de dificuldades que nós estamos enfrentando, né, acerca dessa pandemia, nós nos defrontamos com a realidade. Novamente, a ideia de estarmos de maneira remota, distantes um do outro como igreja, como pessoas no trabalho ou na escola, estamos nessa qualidade, nesse meio de aprendizado, nesse meio de comunhão, de maneira remota, pela tecnologia que nós temos hoje. E a gente para e diz, isso nunca aconteceu antes. Quando é que a igreja do nosso Senhor Jesus passou por isso? Posso lhe dizer, na Bíblia nós encontramos um exemplo disso. Lá no capítulo 3, no versículo 14 da primeira epístola a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, 1 Timóteo 3,14: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Meus irmãos, o apóstolo Paulo plantou várias igrejas. Ele plantava, às vezes cuidava dessas igrejas, pastoreando por um breve tempo, e depois partia para outro lugar, para ali expandir também o reino de Deus com a pregação do Evangelho. E chegou um tempo que Paulo não tinha condições de estar em todos esses lugares, ainda mais sendo viagens longas para se deslocar. E então ele tomou um meio de exercer o seu ministério apostólico, pastorear as igrejas, pastorear os pastores daquelas igrejas, por meio da tecnologia que ele tinha na época: papiro, pena, tinta e um mensageiro. E ele passou a escrever cartas e, de maneira remota, fazia parte deste trabalho. Então ele era de certa forma acostumado com o home office. Aqui para Timóteo ele faz isso. Ele está pastoreando a igreja, ensinando a igreja, pregando a igreja, mas estando bem distante de Éfeso. E porque ele não podia chegar até ali. Do mesmo jeito quando ele faz epístolas de prisão e etc. Ele estava usando a maior tecnologia da época, que era a carta. E ele nos diz o seguinte, ele diz a Timóteo: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Ele estava usando essa tecnologia remota, sim, ele estava fazendo home office, mas ele diz: eu espero ver vocês em breve. Isso nos diz que na escala de valores do apóstolo Paulo, estar presencial é mais importante do que estar remoto. A gente não pode se acostumar com essas telas. Nós não podemos nos acostumar com o virtual. Nós não fomos chamados para o virtual, para o remoto. Nós fomos chamados para estar juntos. E é isso que ele diz: eu espero ver você em breve. Eu espero estar com você em breve. E isso significa dizer que pastoreio, que o zelo, que o cuidado, que a comunhão, a doutrina é presencial. Tem que ser um negócio presencial. Gente com gente, olho no olho, não é tela com tela. Mas, meus irmãos, observemos que o meio que o apóstolo Paulo usou, a tecnologia da época, foi um quebra-galho para ele. Ele não tinha condição de pastorear todas as igrejas, ele não tinha condição de estar em todos os lugares. Então ele usou um quebra-galho, a tecnologia da época. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos impedidos de estarmos juntos presencialmente. E nós estamos usando alguns quebra-galhos. O nosso quebra-galho no momento é a internet. São as telas, as gravações, as transmissões ao vivo. Esses são os nossos quebra-galhos. Assim como o papiro, a pena, a tinta serviam ao apóstolo Paulo para, assim, quebrar o seu galho e fazer o seu trabalho. Nós estamos dessa mesma maneira. Mas nós não podemos, meus irmãos, também esquecer que isso não é importante, isso não é bom que seja assim, mas que nós temos um Deus soberano no controle da história da igreja, no controle da nossa história.
Sendo assim, meus irmãos, ele usa até mesmo os quebras-galhos para o louvor de sua glória. Observe que o que o apóstolo Paulo estava usando para quebrar o seu galho, isto é, escrevendo cartas, serve-nos hoje de auxílio, de ensino, de doutrina, de Bíblia. Imagine se o apóstolo Paulo não tivesse quebrado o galho, escrito 1ª, 2ª Timóteo, Coríntios, se ele não tivesse escrevido aos Gálatas e aos Efésios e aos Romanos. Tudo isso, meus irmãos, foi quebra-galho. Mas hoje nos serve, meus queridos, pela providência de Deus. Então é preciso entender que, mesmo sem gostar dessas telas, mesmo sem gostar dessa tecnologia, desses quebra-galhos, nós estamos encaixados no propósito soberano de Deus. E Ele faz como Ele quer. Nós hoje não entendemos. Como Paulo também não entendia porque tinha aqui essas dificuldades. Mas, meus irmãos, isso é para o louvor da glória de Deus. Ainda que distantes, ainda que quebrando galho, nós estamos encaixados no soberano plano de Deus para a sua igreja. Do mesmo jeito que Paulo esteve quando escreveu suas 13 cartas, que hoje nos servem de bênção, profunda bênção para as nossas vidas. Então, não desprezemos os quebra-galhos que nós estamos usando. Louvemos a Deus por eles. Louvemos a Deus porque nós temos essa liberdade de estarmos aqui, pelo menos tela por tela. E lembremos, meus irmãos, quando nós ficarmos chateados, Ele está no controle de tudo. E até mesmo tela com tela, Ele usa para o louvor de sua glória. Assim como usou papiro, pena e tinta. Deus abençoe sua vida. Sejamos gratos por aquilo que Ele nos concede. Deus abençoe.